O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele. Porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Meus irmãos, esta é a palavra da nossa salvação. Glória. Pode sentar um pouquinho. Uma breve reflexão. Queridos irmãos, a liturgia de hoje vem a colocar para nós
o problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que é a dúvida. Nós duvidamos de Deus, duvidamos de Jesus, duvidamos da igreja, e é por causa dessa dúvida que nós fazemos pouca coisa, né? Se nós não duvidássemos, acreditássemos realmente, tivéssemos fé, a nossa vida, o nosso modo de agir seria diferente, muito diferente do que nós praticamos, né? Do que nós agimos hoje no nosso dia a dia. Ainda mais hoje, né? Nesse tempo onde nós estamos passando, esse tempo de pandemia, onde as pessoas estão com medo, né? As pessoas perderam a fé, estão perdidas, desiludidas, não encontram o caminho, né? É como se Jesus não estivesse no nosso meio. Então hoje as pessoas estão caminhando sozinho, caminhando sem Jesus. E quando nós caminhamos sozinhos, sem Jesus, ou seja, duvidamos da presença dele no nosso meio, né? Daí nós temos medo, e não conseguimos ter vida, viver realmente. Jesus, ele veio então trazer para nós a vida, ele veio trazer para nós a liberdade. Ele está sempre do nosso lado, em todos os momentos, nos ajudando. Nós temos que acreditar, ter essa fé, para continuar caminhando, para ter vida, né? Então é isso que as leituras de hoje estão mostrando para nós. São duas leituras, vocês notaram que uma delas, Pedro não duvidou, teve fé e fez acontecer a vontade de Deus. Jesus se manifestou, fez a cura, né? E na outra leitura, é como nós estamos hoje, como as pessoas estão hoje, né? Com medo, triste, né? Então a primeira leitura, Pedro vai até o templo para rezar, e lá é colocado para eles uma pessoa que estava paralítica, não conseguia andar, ter vida, pedir esmola, né? Olha que bonito. Pedro, naquele momento, ele não tinha nada para dar, mas ele tinha Jesus no seu coração, tinha fé, não duvidou. E naquele momento, o que Pedro fez é aquilo que Jesus faria. Entendam isso. Pedro se colocou no lugar de Jesus. É isso que nós devemos fazer. Então, quando nós não duvidamos, quando nós temos uma fé verdadeira, né? Nós nos colocamos no lugar dele. E é isso que nós temos que fazer, através do nosso batismo, né? Nós somos convidados a imitar Jesus, a fazer aquilo que Jesus fez, né? Então a nossa missão é a mesma missão de Jesus. Então naquele momento, volto a repetir, porque Pedro não duvidou, porque Pedro teve fé, aconteceu esse milagre. Não foi Pedro que fez. Então Jesus se manifestou em Pedro. Então foi Jesus quem realizou esse milagre, né? Entendam isso. Nós nada podemos, nada fazemos, né? Sem Ele. Mas com Ele nós podemos tudo. Então basta não duvidar, ter fé. No entanto, para que Pedro pudesse ter essa fé, não duvidasse, ele precisou ver Jesus ressuscitado. Conversou com ele. Então, a partir daquele momento, isso é muito importante para nós. Entendam que os discípulos de Jesus, aqueles que viram o ressuscitado, conversaram com Jesus, né? Eles não voltaram mais atrás. Eles não voltaram mais para as suas casas, para os seus serviços. Eles continuaram no caminho, seguindo Jesus em tudo, até a morte. Menos
João, né? Entendam, isso é importante para nós, porque mostra o quanto é verdadeiro a presença de Jesus para esses discípulos, o quanto foi verdadeiro e quanto é verdadeiro a presença de Jesus no nosso meio hoje. Nós temos que acreditar, ter fé para fazer o que esses discípulos fizeram. É exemplo da primeira leitura de Pedro. Agora, o evangelho de hoje vem mostrar um quadro diferente, né? Então, os discípulos de Emaús, eles estavam voltando para casa. É bom nós entendermos que Jesus, ele tinha muitos seguidores, mais de 200 seguidores, discípulos, muito próximos dele, né? Além dos 12, tinham mais esses 200 pessoas que estavam muito próximas de Jesus. E esses discípulos de Emaús, vamos dizer assim, eram um desses. O que estava acontecendo com ele? Eles estavam desanimados, tristes, voltando para casa. Tudo aquilo que eles acreditaram naqueles 3 anos, acompanhando Jesus, tinha ido para o chão. Jesus estava morto, foi crucificado, né? Então aqueles homens estavam desiludidos, sem sentido de vida, caminhando de cabeça baixa, voltando para casa. É a situação que nós nos encontramos hoje, que a maioria das pessoas está vivendo nos dias de hoje, né? Com a cabeça baixa, desiludido, sem vida, sem fé. No entanto, Jesus se coloca perto dele, caminha com eles, faz de conta que não sabe de nada que está acontecendo e pede para que eles, né, expliquem o porquê eles estão tristes, qual o sentido daquele estado deles, né, de desânimo. E eles então explicam para Jesus o que está acontecendo na vida deles, o que aconteceu em Jerusalém. E logo em seguida Jesus vem então e coloca para eles, olha que importante isso, a palavra. Coloca para eles a palavra. E vem aos poucos narrando para ele o Antigo Testamento, passagens do Antigo Testamento. E aos poucos eles vão abrindo os olhos. Aos poucos eles vão percebendo quem era aquele que estava do seu lado. Olha, meus irmãos, digo hoje, é importante de nós estarmos aqui, e vocês que estão assistindo pelo Face e pelo YouTube, o quanto é importante a palavra. Através da palavra Deus se revela a nós. Então nesse evangelho está bem claro isso. Jesus se manifestou diante deles e através da palavra ele fez presente, atuante no meio deles. Então hoje também está acontecendo a mesma coisa. Deus está presente no nosso meio. Deus está nos acompanhando nessa caminhada tão difícil onde a humanidade está passando. Nós temos que ter a certeza de que Deus está caminhando do nosso lado, está pertinho de nós, está junto de nós em todos os momentos, nos auxiliando, nos ajudando, né? Nos animando, para que assim nós possamos continuar firmes nessa caminhada, né? Ter vida. E durante essa caminhada eles foram tendo então essa mudança. Essa caminhada é a nossa vida, é a vida da igreja, onde nós estamos perseverantes junto de Deus, participando desses momentos, né? Da palavra, da Eucaristia. E quando eles chegaram em suas casas, Jesus fez de conta que ia mais à frente. E eles pediram para que Jesus ficasse com eles, passasse com eles aquela noite, né? E assim foi. E no partir o pão, eles perceberam que aquele homem que estava caminhando com eles, que estava animando eles, era Jesus, o ressuscitado. 2 pontos importantíssimos: a palavra e a Eucaristia.
onde através da palavra e a Eucaristia, Deus se faz presente no nosso meio, né? E vem abrir os nossos olhos, para que assim nós possamos ter vida, não duvidar. E naquele mesmo momento, onde eles perceberam a presença de Jesus, Jesus desaparece da frente deles, e eles voltam correndo, diz o texto, voltam apressados para Jerusalém, para contar para os outros. Olha que bonito, eles estavam caminhando de volta para casa, com medo, sem vida, né? Desanimados. Agora aqui, sentiram a presença de Jesus, viram Jesus, aquele medo, aquele desânimo, né? Foi embora. Agora eles não têm mais medo. Voltam para Jerusalém à noite. Era perigoso andar à noite naquela época. Tinham medo de ser assaltados, né? Mas mesmo assim, agora eles não têm mais medo. Agora eles vão correndo para Jerusalém para anunciar. Bonito que voltam a assumir, como seguidores de Jesus, como os discípulos de Jesus, né? E lá contam a boa nova, né? Olha, Jesus apareceu para nós, o ressuscitado, assim também como tinham aparecido para os outros. Então, meus irmãos, hoje nós temos na nossa igreja a palavra, nós temos a Eucaristia, e através da palavra e da Eucaristia, nós percebemos Jesus presente no nosso meio. Então vamos afastar de nós essa dúvida, esse medo, nos animarmos para assim podermos continuar firmes nessa caminhada com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Vamos rezar todos juntos.